E o ministro Ricardo Lewandowski acabou de chegar no Rio de Janeiro para se reunir, então, com o governador Cláudio Castro, ministro Lewandowski, acompanhado do diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Isso. E tem previsão também de mais 2 ministras participarem dessa reunião, né, Débora? Aniele Franco e a Macaé Evaristo. E o ministro Ricardo Lewandowski falou mais cedo, antes de vir aqui para o Rio de Janeiro, ele teve reunião lá em Brasília, né, no Palácio da Alvorada, falou com a imprensa mais cedo. A Isa Staciarini tem as informações para a gente sobre essa fala do ministro. Isa, boa tarde. Carol, boa tarde. Olha, em meio aí à mega operação mais letal da história do Rio de Janeiro, o governo Lula tem adotado uma estratégia de tentar despolitizar essa crise. Tanto é, Carol, que ele não enviou, por exemplo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para essa reunião da comitiva que foi ao Rio de Janeiro para conversar e se reunir com o governador Cláudio Castro, e que vocês adiantaram aqui que eles já chegaram, né? Quem são? O ministro da Justiça, portanto, Ricardo Lewandowski, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e outras 2 ministras, a de Direitos Humanos, Aniele Franco, Macaé Evaristo, e a ministra que é a Aniele Franco, justamente tentando mostrar um caráter mais técnico de uma ação mais conjunta e estratégica do Palácio do Planalto. Agora, ao mesmo tempo, pela primeira vez, a Polícia Federal reconheceu que chegou a ser avisada da operação pelas Forças de Segurança do Rio de Janeiro, o que acabou repercutindo muito negativamente para o governo Lula. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, explicou que houve um contato feito com a Superintendência da Polícia Federal no Rio, mas que houve uma avaliação operacional de que não era razoável a Polícia Federal participar dessa mega operação. Houve um contato no nível operacional, informando que haveria uma grande operação e se a Polícia Federal teria alguma possibilidade de atuação na sua área, no seu papel. Nós identificamos, a partir aí a nossa equipe, volto a insistir, do Rio de Janeiro, a partir da análise geral do planejamento, não tivemos detalhes mais do planejamento, a partir dessa análise geral entendemos que não era o modo que a Polícia Federal atua, o modo de fazer operações. Então, nós informamos, e aí eu volto a insistir, o colega do Rio de Janeiro informou o seu contato operacional que a Polícia Federal segue o seu trabalho de investigação, de polícia judiciária, fazendo o seu trabalho de inteligência, mas que naquela operação que é do Estado, tinha mais de 100 mandados, salvo engano, para cumprir, do Estado do Rio de Janeiro, nós não teríamos nenhuma atribuição legal para participar e, portanto, não fazia sentido a nossa participação. Inclusive, né, Isa, o ministro Ricardo Lewandowski interveio nesse momento, porque ele viu que a fala já gerou ali uma questão, questionamentos, os repórteres começaram a perguntar, então teve, sim, então foram comunicados, não foram, ele entrou, dá licença um minutinho, com licença, para tentar dizer que essa conversa normalmente deveria acontecer em alto nível e não em segundo, ele me lembra agora o termo que ele usou, talvez segundo escalão, né? Escalão, primeiro escalão, exato, Débora, exatamente isso. Diante aí do impacto, né, dessa declaração do diretor-geral da Polícia Federal, houve até ali uma saia justa, né, o ministro Ricardo Lewandowski deu ali um chega para lá de geral da Polícia Federal. Isso foi mostrado até nas imagens, né, transmitidas pelas TVs. E aí o que Lewandowski fez? Coube a ele tentar reduzir mesmo essa repercussão. Ele disse que a troca de ação de uma operação dessa magnitude não poderia ser feita em nível de segundo ou terceiro escalão, mas que, ao contrário, o presidente Lula deveria ter sido avisado, assim como o ministro da Justiça ou o próprio diretor-geral da Polícia Federal. O que a gente está tentando entender agora, Débora, é se o superintendente da Polícia Federal avaliou com a equipe operacional do Rio
que não era uma operação de abrangência da PF, que, portanto, a Polícia Federal não participaria e ficou ali em âmbito, digamos, dentro do Estado, ou se o superintendente da Polícia Federal chegou a comunicar o diretor-geral da Polícia Federal antes de tomar essa decisão. Isso ainda não está claro, se o diretor-geral Andrei Rodrigues chegou a receber ou não essa informação do superintendente, mas fato é, seja superintendência, seja direção-geral, a Polícia Federal tinha sido avisada, né? E o ministro afirmou, inclusive, que o presidente Lula ficou estarrecido com o número de mortos dessa operação mais letal do Rio de Janeiro. O presidente ficou estarrecido com o número de ocorrências fatais que se registraram no Rio de Janeiro. Também, de certa maneira, se mostrou surpreso que uma operação desta envergadura fosse desencadeada sem o conhecimento do governo federal. Quem também entrou ali na linha de frente para tentar reduzir o impacto foi a ministra, né, das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que agora há pouco, em entrevista à Globo News, antes dessa cerimônia aqui de posse do ministro, né, Guilherme Boulos, disse que o pedido de ajuda não foi feito formalmente à Polícia Federal. Mas não foi um pedido de ajuda e nem foi um pedido institucional do ponto de vista de governo ao governo federal. Então foi essa a explicação e o que nós obtivemos desta situação. Mas de fato nós não fomos avisados, não teve pedido de GLO, não teve pedido de nenhuma ajuda por parte do governo do estado. Bom, eu estou aqui nessa cerimônia, Débora e Carol, de posse. A gente está com dificuldade nessa comunicação com a Isa, mas acho que ela trouxe as principais informações. Importante a gente ter essas manifestações que ocorreram durante o dia e da ministra Gleisi Hoffmann, então, dizendo que não houve um pedido formal, uma solicitação formal. Na coletiva, né, Carol, do Andrei Rodrigues com o ministro Lewandowski, na hora que se criou aí essa saia justa, que o ministro fez a intervenção para tentar explicar, o que foi que o Andrei disse? Olha, o meu superintendente foi procurado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro para saber se poderíamos apoiar uma mega operação. Não estava dentro do escopo da Polícia Federal, mas não fomos informados que era essa operação. Então, essa fala da ministra diz que, para essa operação, exatamente, o governo federal não foi solicitado ajuda, não foi avisado. A gente vai trazer mais detalhes sobre isso, vai comentar isso com a Vera Magalhães também, lembrando que a Isa Tassarini está na cerimônia, já jogo para você, Carol, que ela está na cerimônia de posse de Guilherme Boulos como ministro da Secretaria-Geral da Presidência. O presidente Lula está nessa cerimônia, a expectativa é que ele fale também sobre essa operação do Rio. Diga, Carol. Não, só ia ponderar que ontem o próprio governador Cláudio Castro ficou aquela coisa truncada, né? Mas depois o próprio Castro falou que para essa operação específica não tinha solicitado ajuda, né? Justamente porque em ocasiões anteriores tinha pedido empréstimo de blindado, não tinha rolado, então que ele não tinha pedido ajuda. E ele mesmo entrou em contato também com a ministra Gleisi para dizer que não teve a intenção de atacar o governo federal. Então a gente ficou com essa declaração de ontem do próprio governador Cláudio Castro a respeito dessa dúvida, né? Se de fato o governo federal tinha sido acionado ou não. E a gente percebe, né, o que a Vera Magalhães ponderou na coluna dela e também hoje mais cedo durante o CBN Brasil, que o governo federal está tentando de todas as formas não politizar. Nossa reportagem trouxe isso também, né? Está tentando de todas as formas não politizar esse assunto. Então, o ministro Lewandowski não bateu de frente com o governador Cláudio Castro. Ontem teve esse pedido de desculpa por parte do governador do Rio de Janeiro, mas os ânimos estão muito acirrados, estão muito quentes, porque vem ataque de todo lado para os dois lados, tanto para o governo federal quanto para o governo do Rio de Janeiro.